Redonda, 11ª edição. 11ª? É. Pega bem o microfone. Valeu, pega bem o microfone. Muito bem, a todos, muito bom dia. Estamos começando agora a Mesa Redonda, a 12ª, 11ª edição da Mesa Redonda do Sinifis. São 11h05. Nós queremos já agradecer aí a audiência, a participação dos auditores fiscais, dos servidores públicos de uma forma geral. Nós estamos aqui na sede do Sinifisco, aqui no bairro dos Estados, em João Pessoa, e a cada 14 dias, como diz o nosso vice-presidente Almir Nóbrega, nós temos a realização dessa mesa redonda. E agora às 11h05, nós temos já a presença aqui do presidente do Sinifisco, Vitor Hugo, também do Glauco. Daqui a pouco iremos contar com mais presenças aqui na mesa redonda. E eu já trago os cumprimentos e o bom dia de Vitor Hugo nesta manhã de terça-feira, com a 11ª edição da Mesa Redonda do Sinifisco Paraíba. Vitor Hugo, presidente, bom dia. Bom dia, Maria. Marcelo José, nosso companheiro Glauco, companheiro Romualdo, vice-presidente da AFRAFEP e da AFAEP, né? Nosso vice-presidente, Reginaldo, companheiro. Bom dia, estamos aqui realmente para conseguir ver se a gente fala sobre uma questão muito importante na pauta, né, que você vai já dizer, e vou adiantar, que é a nossa arrecadação, né? A receita principal do nosso estado. Eu acho que é importante a gente tratar desse assunto, porque está ocorrendo em todo o Brasil e a Paraíba não foge dessa regra e precisa debater um pouco mais essa questão da arrecadação do estado em relação ao ICMS. Bem, eu vou trazer a pauta, nós temos diversos assuntos, e vou lembrando aí aos nossos ouvintes e também as pessoas que estão nos acompanhando agora pelos portais, pelo pb24horas.com.br, também pelo paraibaradioblog.com.br. Eu vou disponibilizar o WhatsApp, meu WhatsApp, para que as pessoas que quiserem deixar algum tipo de pergunta, se quiserem deixar a pergunta e também deixar o nome, a gente registra. Se quiser fazer só a pergunta, né, sem registrar o nome, a gente também permite, a gente faz só a pergunta aqui, o nome a gente omite. E o nosso WhatsApp fica à disposição agora também dos nossos ouvintes. É o 9922 48 49. 99 22 48 49. E temos na pauta de hoje a questão da arrecadação do ICMS aqui na Paraíba. Vamos trazer os números e fazer uma avaliação do que está acontecendo em relação ao estado da Paraíba. Nós vamos falar também de uma audiência do Fórum dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba, do qual o Sinifisco faz parte. Essa audiência será com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. E na pauta está a criação da vara especial, a vara da Fazenda especial para servidores públicos da Paraíba. Nós vamos falar também sobre uma outra pauta do Fórum dos Servidores, que inclusive vai estar na discussão da reunião de amanhã do Fórum dos Servidores, que é uma solicitação do Fórum dos Servidores a respeito de um inquérito policial que foi aberto para investigar a apreensão de R$81 mil. O motorista desse veículo, inclusive, evadiu-se quando foi abordado pela polícia. E foi aberto esse inquérito policial, e esse inquérito policial desapareceu, sumiu. O Fórum dos Servidores, no ano passado, protocolou um pedido do Ministério Público ao Dr. Carlos Romero, secretário-geral na época do Ministério Público, pedindo informações se esse inquérito policial tinha desaparecido, tinha sido remetido ao Ministério Público. Nós vamos falar desse assunto também. Vamos falar da PEC 186, né, que está sendo discutida em Brasília, e o Fisco da Paraíba tem um acompanhamento sistemático dessa discussão lá na capital federal. E, evidentemente, alguma coisa também remanescente da discussão sobre a portaria 171. Vou trazer o bom dia agora de Glauco, também, que está conosco na mesa redonda, nesta 11ª edição da Mesa Redonda aqui do Sinifisco. Bom dia, Glauco, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Eu não sei se está ligado, acho que não, o microfone.
Vamos, agora sim. Agora sim. Agora sim. Bom dia, Marcelo, bom dia, Vitor Hugo, bom dia, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para a nossa tradicional mesa redonda, abordando temas de interesse do sindifisco, da nossa categoria e da sociedade. Muito bem. Vitor Hugo, eu queria saber do presidente do Sindifisco quais são as informações iniciais a respeito da arrecadação do ICMS. Eu não sei se a gente vai trazer aí os dados de janeiro até agora, se vai fazer um comparativo com o ano passado, mas inicialmente quais são os números que você poderia apresentar aí para a categoria e para a sociedade civil de uma forma geral? Marcelo, primeiramente, sem dúvida nenhuma, é mostrar a nossa preocupação em relação ao que está sendo posto como arrecadação, não só na Paraíba, mas no Brasil como um todo. Eu acho que é bom a gente analisar a atual conjuntura econômica do que passa o país, para a gente poder depois analisar o estado da Paraíba em particular. O que vem passando é que a economia brasileira vem atravessando um momento de muita turbulência e que as projeções para esse ano e para o próximo ano, para crescimento da economia, são realmente preocupantes. É de chegar, algumas projeções, ser negativa. Então, isso preocupa a todos nós e, evidentemente, que no momento de crise, a arrecadação também sofre nessa crise econômica. E no Brasil todo, todas as arrecadações, desde o município, os estados e a própria União, está ocorrendo essa queda de arrecadação. No entanto, a gente verifica que no estado da Paraíba, isso se acentua muito mais do que em outras unidades da federação, inclusive em relação até ao governo federal. Então, a gente pegou, se fosse uma coisa mediana, se as quedas fossem praticamente iguais, nós estávamos dizendo, Romualdo, que nós estávamos dentro de uma margem que está ocorrendo no Brasil todo, porém a nossa está muito baixa. E o que nos preocupou, que desde maio a gente vem acompanhando de forma bem atenta em relação a essa arrecadação, é que ela vem crescendo menos do que a inflação. E o que nos deixa mais estarrecido é que culminou agora, em agosto, nós temos números informais, né? Não são números oficiais da Secretaria da Receita em relação ao ICMS. Vale frisar que a gente vem acompanhando o ICMS, porque é uma das fontes de receitas mais importantes, onde há ingerência do Estado, há ingerência da Secretaria da Receita em cima desse imposto, desse tributo. Então, a gente verifica que em agosto culminou com aquilo que nós estávamos prevendo, o crescimento abaixo da inflação. Então, a gente verificou que em todos os estados está havendo queda, muitos bem acentuadas, mas não abaixo da inflação. E no caso da Paraíba estava ocorrendo isso, foi quando a gente já tinha alguns parâmetros de dizer que iria acontecer. Eu acho interessante é que quando tem a bonança econômica, ninguém liga muito para o fisco, né? Mas no momento que há a crise, todos se preocupam em falar com o fisco, para saber, para você poder equilibrar as contas do seu ente, Estado, município e a União. Coisa que não vem ocorrendo no estado da Paraíba. O mês de agosto aconteceu de a inflação acumulada de janeiro a julho ser quase 7% e o crescimento da arrecadação foi 6,5%. Nós temos aí uma margem muito grande de distância, a gente não cresceu nem a inflação do período. E as contas, evidentemente, aumentam, porque a inflação, o governo quer queira, quer não queira, a gente na nossa casa, quer queira, quer não queira, acaba recebendo o impacto da inflação. E se não tiver aumento da receita, da renda, no caso dos salários, ou da receita em relação ao Estado, dificulta toda a sua atividade. E isso tem nos preocupado. E mais ainda, se você colocar a inflação acumulada nos últimos 12 meses, aí é que a coisa complica mesmo. É quase 10% a inflação acumulada nos últimos 12 meses. E o nosso crescimento, como eu falei, foi 6,5%. Então, nós estamos numa situação realmente complicadíssima. E aqui vai, lógico, é evidente, críticas em relação ao governo, a relação dele com o fisco. Nós achamos, estudamos, vimos, que realmente a crise econômica afeta a arrecadação, claro, evidente. Mas o que aguçou? Nós viemos falando desde 2011 a falta de investimento na Secretaria da Receita. Falamos do corte do custeio da Secretaria da Receita. Falamos sobre as questões salariais em relação ao fisco, a desestrutura dos nossos salários em relação ao fisco. Falamos
como é que pode falar, Marcelo, esse conflito diário, desnecessário, do governo do Estado com o fisco, desde 2011, a partir do momento que ele não cumpre uma lei, e dali desencadeou muitos conflitos em relação ao governo do Estado. Nós não conseguimos nos entender com a secretaria, nem tampouco o próprio governo, para resolver problemas da nossa pasta, da administração tributária, e isso veio acumulando. Enquanto a economia estava andando, né, de forma razoável, não teve problema. Agora nós estamos numa crise. E como é que a gente vai atravessar essa crise? Continuando com os conflitos? Então eu acho que a gente tem que começar a repensar, a população tem que repensar, os prefeitos têm que começar a repensar, os presidentes dos poderes têm que começar a repensar e exigir do governador que ele sente e converse com a população, com as organizações, converse com o fisco, para saber como é que a gente pode resolver essa fase que o Brasil está atravessando, e a Paraíba não está longe disso, está inserida nisso daí. Então, o que a gente coloca bem claramente é que está faltando efetivamente a gente sentar numa mesa e de forma humilde. O Sinifisco, desde 2011, está tentando isso. Não queríamos que chegasse a esse ponto de crise dentro da Receita do Estado, mas é o único caminho, não tem outro. E aqui faço um apelo para todos os entes políticos do Estado que façam essa ingerência em cima do governador. Quando você faz isso, os municípios, eles vão perder muito. Exatamente, era isso que eu ia colocar, porque às vezes o auditor ele sabe, o ente público também, mas assim a sociedade, de forma geral, não sabe que há uma repartição, né, do recolhimento do ICMS para mais ou para menos para os municípios, né? Eles também têm uma fatia desse bolo. Se cai a arrecadação do ICMS para o Estado, mas os municípios também perdem lá na ponta. E os municípios, pelos dados que são colocados, eles estão numa situação muito pior do que a União e os estados. Porque o FPM vem caindo por conta da queda da arrecadação federal, e o ICMS vem caindo, o repasse do ICMS também atinge as suas finanças. Pelo menos a gente sofre menos. Eu sei que todos vão sofrer. Com todos os secretários da equipe econômica do governo Cássio na época. Mas eles não resolviam. Ele não resolveu, Reginaldo. Era boa conversa, mas sem resolução. Hoje não tem resolução nem conversa. Nem conversa. Porém, em 2004, a arrecadação do Estado foi o que aconteceu agora. Cresceu naquele 2004, a gente fez um programa de janeiro a julho, que é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, janeiro a agosto, que eu diga. E o que aconteceu? Bem abaixo da inflação, o crescimento. 2004. A inflação, para você ter uma ideia, daquele período de janeiro a agosto, foi 4% e a arrecadação subiu 2%. Olha só, a crise de 2004. Mas, lógico, inteligentemente, os que estavam na gestão naquela época, o próprio Cássio, o Sinifisco, sentamos e resolvemos um problema sério, que era uma lei que nós tínhamos, que dava a mesma coisa da lei de subsídio. Aumentou a arrecadação, tem reajuste. Se não tiver aumento da arrecadação, não tem reajuste. E assim por diante, porque sempre trabalhou assim. Mudou-se a lei e trouxe uma perspectiva nova. Em 2005, nós ainda estávamos insatisfeitos com esses investimentos, falta do quadro de pessoal, e não tinha sido resolvido, nós entramos em greve. Não passou 5 dias, não. 4, 5 dias, hein? Sentamos na mesa novamente, resolvemos. O que aconteceu? Nós viramos o jogo. Depois que foi resolvido, Iraquitã estava na época, né, ainda nativa, Reginaldo não sei se estava nativa. Mas depois que foi resolvido o problema de alocação de recursos para a secretaria, decidiu-se fazer um concurso público e melhoramento da questão salarial. A arrecadação em 2005, simplesmente a inflação era 1,7% em 2005, 3,4%. E a arrecadação subiu 20%. Só foi sentar, ajustar a máquina. Vamos para esse lado daqui, o Sinifisco ajudando, a gente tudo em harmonia com a secretaria e o governo, 20%. E o Brasil ainda saindo da crise. E o mundo, né? Saindo da crise. Não tinha, ainda estava na crise, mas saindo da crise daquela época. E o que nós temos hoje é o mesmo quadro. Falta de investimento. A única coisa que nós não temos problema é quadro de pessoal. Nós ainda temos com um número suficiente que dá para tocar o barco. Porém, investimento, uma relação conflituosa diária. Essa questão do pessoal, Vitor, só para não perder esses toques que você está dando, essa questão do pessoal foi resolvida em que momento? Como foi resolvido isso?
foi em 2000 com o concurso de 2006. 2006. 2006. Porque você diz, não, está resolvido, aí eu remeter ao... qual foi o momento? Qual Isso, foi o não, momento? não foi agora não. sem 2006. dúvida. Acho que é isso que você está perguntando. Não É, foi agora que foi exatamente, resolvido, não. É. Ao contrário, foi em 2006 e a promessa do governo na época, era Cássio, ele cumpriu. Chamou todos os que estavam, né, dentro das vagas, que eram 180 na época. 180 e chamou todos. Então nós não temos atualmente esse tipo de problema, certo? Mas nós temos um problema sério de investimento, o conflito, nós não temos diálogo, nós não temos resolução em relação a essas questões, e evidentemente que é notório, é a Paraíba toda, não tem um servidor público que não esteja na lanterninha em relação aos seus salários. E o fisco também não é diferente. Nós somos de 27 estados da federação, nós somos o último em relação à questão remuneratória. E eu acho que todas as outras entidades, é o que eu vejo, é que é dessa mesma forma. É o policial, é o professor, é o agente penitenciário, seja lá quem for, quando bota o quadro do Brasil, a Paraíba é o último, né? E não é diferente. Então, essa situação, fazemos um apelo, né, em relação à arrecadação, tende a se agravar, porque a crise está posta e ela vai demorar um pouco. Sabe Deus quanto tempo? 2016 é complicado. Você vinha fazendo um histórico. Você falou em 2004 que a inflação deu 4%, a arrecadação foi 12%, foi a metade. 2005 houve uma organização da estrutura, deu um estouro de 20%, isso, deu um a estouro arrecadação. E depois, 2006, houve um fato positivo, que foi a questão de resolver a questão de pessoal, né? Porque quando você resolve, tem questões no fisco, em qualquer setor público, quando você resolve naquele momento e há repercussão durante 10, 20 anos. Porque o servidor concursado, ele vai ficar décadas ali trabalhando para o Estado, vai preencher aquela vaga assim, por um bom período, né? É verdade, é isso mesmo, você falou bem. Fomos resolvidos paulatinamente todos esses problemas e teve efeito durante um bom tempo. Para você ter uma ideia, não teve mais nenhum ano que a gente tenha subido, né, crescido abaixo da inflação. Ao contrário, geralmente, em média, 3 vezes a inflação, 2 vezes a inflação, de lá para cá. 2005 vocês deram um estouro bom, no bom sentido que eu estou falando, um aumento considerável aqui na arrecadação. Verdade. 2006 teve a questão do pessoal concurso público. 2008 teve outra briga. Foi o PCCR. O PCCR. 2008 veio a questão da lei de subsídio. Isso. O efeito da lei de 2007, da luta de 2007, já teve repercussão em 2008. Em 2008. Que era o plano foi aprovado, passou a vigorar em 2009, não foi? 2008. 2008 passou a vigorar já. Exatamente. Foi pago em 2008, 2009. Já estava ainda sendo implantado e o governo da época cumpriu. 2010 também, governo Maranhão, 2009, 2010, governo Maranhão, né? Cássio saiu, Maranhão assumiu, manteve, né, o que foi acordado anteriormente, e a arrecadação subindo. Teve um momento até interessante em 2010, que foi o Maranhão, né, o governo Maranhão, pagando a última parte, né, digamos assim, desse acordo, em que a inflação foi 3% e nós chegamos a 22% a arrecadação. Todo mundo empolgadíssimo, né? 7 vezes mais do que a inflação. Isso é para você ver, né? E agora, em 2011, quando o Ricardo Coutinho assumiu, também todo mundo, governo novo, vamos ver o que vai acontecer, todo mundo indo na mesma linha dos anos anteriores, muito empolgado, né? Mas, infelizmente, no final do ano, nós fizemos uma greve e que a arrecadação subiu apenas 16%, apenas não, foi muito alto, porque a inflação foi 4%, foi muito alto. Mas a gente achava até que poderia subir mais. Eu acho que a greve, lógico, prejudicou, né, um caminho maior. E a gente, de lá para cá, tem aumentado, porque, como você falou, são efeitos que vêm ocorrendo durante anos atrás, que tem efeitos a médio e longo prazo. Porém, agora nós estamos fazendo a prova dos 9. É na hora da crise. Era na hora da crise que a gente vê a importância do fisco para todo gestor. E aqui vai o Brasil todo, todos eles estão irmanados, né, dos estados e alguns municípios maiores, né, capitais, por exemplo, estão irmanados para saírem dessa crise com a inteligência, com a maneira de como é que a gente pode combater esse momento, com quais investimentos e fazer os investimentos certos, né, e assim por diante. O tratamento com o fisco respeitoso, e é isso que eu espero que na Paraíba a gente consiga superar. Vocês, inclusive, foram a Brasília dia desses, vocês estão mantendo contatos com os outros representantes do fisco de outros estados. O que é que vocês trazem de lição
Vitor Hugo, os outros estados, o governador tem tido um diálogo com o fisco, os dois têm caminhado juntos para superar a crise, ou há muitos estados também na situação da Paraíba, ou a nossa situação é sui generis em relação ao Brasil? É verdade, conflitos sempre vai haver. Né? Sempre vai haver, porque há momentos que a gente não concorda com o Estado e o governo, né? E o governo não concorda com algumas questões do fisco. Mas, volto a dizer, são pontuais. Não é um conflito prolongado, permanente, diário. Não, de forma nenhuma. Ao contrário, eles até tomam como surpresa a cada reunião que nós temos, né, da federação, que nós temos todo mês, reunião de todo o Brasil, em Brasília, e eles ficam, como é que pode o Estado da Paraíba estar com esse conflito há 5 anos com o fisco? Vai haver um momento que esse negócio vai exigir do governante e do próprio fisco um pouco mais de moderação, em todos eles, para ver se chega a alguma coisa. E é o que nós estamos pretendendo. Eles ficam realmente chocados. Problemas sempre tem, mas num momento como esse, eu percebo, por exemplo, Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está tendo um problema sério de equilíbrio das suas finanças. O Brasil todo está acompanhando isso. E o que está acontecendo lá? Não existe conflito entre governo e fisco, Marcelo. Não existe. Ao contrário, eles estão irmanados para tentar ver se consegue um caminho. Aliás, já encontraram vários caminhos. A situação lá do Rio Grande do Sul poderia estar pior. E é isso que os fiscais nos passam, né, na reunião. Olha, o estado do Rio Grande do Sul poderia estar pior. Só não está porque há esse diálogo, há essa vontade de ambas as partes de resolver esses problemas. Quem sabe como é que estaria o Rio Grande do Sul ou outros estados também. A gente fala o Rio Grande do Sul porque chamou mais atenção do Brasil, né? Mas tem outros estados também com a mesma situação. Eu soube que até Pernambuco também. E o que está acontecendo aqui no nosso vizinho? Todos irmanados na tentativa de a gente superar essa crise. Eles, no caso Pernambuco, amenizar o máximo possível. É isso que está ocorrendo lá em Pernambuco. Como se chegar a essa solução momentânea, aliás, para passar por esse período momentâneo que está passando o Brasil. E aqui na Paraíba? Nós temos um governo que acha que pode resolver tudo sem a participação da Assembleia, do Tribunal de Justiça, dos servidores, dos empresários. Eu acho que não é por aí. A crise não é uma coisa muito mais profunda, que atinge a todos nós, e nós é que também podemos resolver. E acho que boa vontade não falta de vários representantes da sociedade. E aqui o Sindifisco está pronto para essa conversação com o governo do Estado, com os secretários da equipe econômica, o nosso secretário. Agora, nós não vamos admitir, por exemplo, que o nosso secretário entre com a portaria, que a gente já falou várias vezes aqui, a 171, que trata o fisco, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente está indo, que a gente vai falar sobre a PEC 186, né? O mundo caminha para o lado onde nós estamos discutindo no Brasil, que é a PEC com autonomia do fisco. Ampliação de direitos. Ampliação de direitos e prerrogativas, né, que é o mais importante, prerrogativas. E aqui a gente está retroagindo. Uma portaria, não estou falando de lei, decreto, lei complementar, nada. É uma portaria que nos faz esse constrangimento todinho do auditor fiscal. E aí, não é esse caminho. Já dissemos isso para a cúpula da secretaria, já dissemos isso para o secretário, que nós chegamos ao ponto de estar com ação de assédio moral contra o secretário, para ver se estanca esse tipo de procedimento do secretário. Nós temos que tomar uma medida drástica, porque ninguém sabia o amanhã. Qual é a outra portaria que vem amanhã? Aí a gente ficou preocupado e disse, vamos estancar logo, já que não há... É um precedente perigoso, né? Quais os efeitos disso? Mais queda na arrecadação. Com certeza o colega já não pensa da mesma forma, depois dessas portarias todas, em como é que ele vai trabalhar. Aí, Marcelo, é normal, é natural que a reação seja um desestímulo, uma falta de confiança, uma quebra, né, de confiança com o secretário, a insegurança, a instabilidade do seu trabalho, e assim por diante. Por exemplo, a Bolsa de Desempenho, que a gente vem falando sempre, para a gente foi um choque, né, uma agressão com a nossa remuneração, que desnecessária, não precisava disso. Nós sentaríamos, né, Romualdo, na mesa para resolver esses problemas de salário sem problema nenhum. O Sindifisco sempre teve essa capacidade, o Sindifisco não, os fiscais tiveram sempre essa capacidade de tentar resolver os problemas, bom para o Estado, bom para a sociedade e bom para o fisco, bom para o fiscal. Sempre foi assim. Então, acho que a gente está indo para um caminho que a gente apela que eles tomem outras atitudes. Vitor, uma colocação que eu queria fazer
é o seguinte: os servidores do fisco são concursados, já tem a sua estrutura financeira, ou seja, um aumento ou diminuição um pouco para mais, um pouco para menos na questão da arrecadação, o salário está garantido. O seu salário pessoal está garantido. Então, uma categoria que o seu salário, em relação ao Estado, o seu salário está garantido ali, no contra-cheque não tem como deixar de pagar. Ó, aumentando ou diminuindo a arrecadação, está ali seu salário, é obrigado a pagar, a receber. E vocês estão demonstrando preocupação com o coletivo, com a sociedade, com o Estado da Paraíba, e a gente, eu como jornalista, não vejo esse mesmo despojamento, sabe como é, das autoridades da Paraíba, nas falas. Por exemplo, a gente começou uma mesa redonda, e você colocou aqui na pauta como pauta prioritária essa discussão da questão do ICMS, a questão de uma discussão com o governo para melhorar a arrecadação, é bom para toda a Paraíba, para os municípios. A gente não vê isso, essa iniciativa por parte das autoridades. Por exemplo, eu nunca vi uma entrevista coletiva, a autoridade máxima do nosso Estado convocando, com esse espírito que vocês estão tendo aqui na nossa mesa redonda de hoje. Diz: olha, sou governador, queria convocar o fisco, queria convocar as entidades para a gente encontrar formas de aumentar a arrecadação, porque vocês têm o salário de vocês garantido. Não é uma preocupação pessoal, é uma preocupação com o salário, é uma preocupação com a estrutura financeira e econômica do Estado da Paraíba. Essa leitura é equivocada ou não? O que eu estou fazendo como um jornalista, quem está vendo de fora essa situação? Não, inclusive você até tocou num ponto muito importante da preocupação, né, do fisco, evidentemente de todos os auditores e do Sinifisco em particular, que na última edição que nós fizemos da mesa redonda, estava havendo um projeto, né, tramitando no Congresso Nacional, que ampliava as empresas para se incorporarem ao Simples Nacional, de 14 milhões de faturamento anual. A Paraíba, por ser um estado pobre, 14 milhões é uma empresa de grande porte, 14 milhões, para a realidade paraibana, que não é o caso de São Paulo. 14 milhões não é nada, mas para cá, para o estado de São Paulo, estado da Paraíba, isso é muito preocupante, porque vai reduzir a arrecadação. Se ele pagava 17%, vai pagar o Simples, que chega a 2%, 3% no máximo, o Simples Nacional. Então isso nos preocupou, você lembra, né, que a gente, diretamente lá com o Manuel Isidro, nosso presidente da federação, ex-presidente do Sinifisco, falando da nossa intenção lá de pressionar os deputados para que não votassem, mas infelizmente foi aprovado, viu, na semana passada. Foi na Câmara de Deputados? Na Câmara de Deputados. E nós tínhamos falado, mandado o ofício para o governador. Foi na CCJ que foi aprovado ou foi em plenário? No plenário. Foi em plenário já? Foi em plenário ou foi nas comissões ainda? Foi nas comissões, na CCJ, exatamente. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de reverter o quadro, a nossa preocupação, mandando os ofícios. Já que ele não quer dialogar, mas a gente manda ofício. Ei, olha. Mas é que essa votação também na CCJ, se foi na CCJ, ela é apenas uma comissão técnica. Ela vota apenas se é constitucional ou não. Ela não é um voto político. O voto político é do plenário, né? E aí tem as pressões. Vai pegar fogo. Então nós alertamos o governo do Estado para que pressione seus deputados, né, da sua bancada lá no Congresso Nacional. Não vote, que vai ter um impacto terrível na arrecadação do Estado. Se já está ruim, é melhor pegar a chave e fechar, porque o negócio complica de vez. E aí, eu acho que essa preocupação, eu concordo com você, que a gente não se limita às questões do fisco, não. É porque a gente sabe que qualquer ação nossa tem repercussão na sociedade, né? Qualquer ato político da gente tem repercussão na sociedade e positivo. Pois não, Glauco. Só para realçar o seguinte, que o Vitor estava falando aí, que a preocupação nossa não é somente conosco, entendeu? A gente se preocupa também muito com o salário, por exemplo, dos professores, que é uma categoria que devia ser muito bem paga e tem um salário miserável. Entendeu? Então, na hora que a arrecadação sobe, né, se tem possibilidade de pagar melhor. Não quer dizer que seja a única forma. Existem outras formas, inclusive combatendo os desperdícios, né? Por exemplo, os codificados, tal, e eliminando essas coisas, essas gorduras todas, daria para pagar melhor. Mas é uma fonte mais que a gente tem preocupação para pagar melhor os professores. Muito bem. Eu ouvi também o nosso João, secretário aqui do Fisco, sobre esse debate de ICMS, que ele já ouviu a explanação do Vitor Hugo, do Glauco. Ele também gostaria de acrescentar algum ponto de vista que ele
pudesse fazer para acrescentar aqui a nossa mesa redonda de hoje, João. Aliás, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo, bom dia, Vitor Hugo, Glauco, os amigos auditores aqui presentes, bom dia aos que nos acompanham pela internet. Marcelo, é preocupante, o Sindifisco vem trazendo esse debate desde o governo passado, e Vitor Hugo, como bem falou há pouco, lá desde 2004, 2005, que a gente vem buscando trabalhar essa preocupação em melhoria da arrecadação. E voltando um pouco àquelas questões de 2007, na implantação do PCCR, naquela época ficou acordado de se implantar o PCCR em 4 anos. Mas havia também um dispositivo de estabelecido metas e extrametas de arrecadação. E o que foi importante nisso aí, Marcelo? Traçou-se uma meta e a cada meta alcançada era implantado uma parcela do PCCR. E ainda estabeleceu-se extrameta de arrecadação. Extrameta de arrecadação. E que se alcançada essa extrameta, se anteciparia as implantações que estavam para acontecer lá no final do processo. E com isso, no ano de 2009, nós antecipamos a parcela que seria implantada em 2011, e em 2010, num esforço gigante da categoria fiscal, essa categoria batalhadora, nós conseguimos antecipar o primeiro semestre de 2011. Então, conseguimos antecipar a implantação do nosso PCCR em um ano, como medida exemplar de dedicação, de esforço, de buscar dinheiro para bem servir o Estado e a sua população. Muito bem, interessante. As colocações 11h44, estamos com nossa mesa redonda de hoje aqui no Sindifisco, a cada 14 dias, como diz o nosso Almir Nóbrega. Aliás, estou sentindo falta dele, o vice-presidente. Nós temos aqui a mesa redonda do Sindifisco, que tem uma pauta recheada, parece, presidente, que a cada semana as pautas vão aumentando aqui, e as que foram da semana anterior não saem de pauta, porque tem novidades. Eu gostaria de falar agora sobre dois temas que são ligados à questão do Fórum de Servidores, do qual o Sindifisco tem uma participação efetiva. O primeiro é o seguinte: o Sindifisco, o Fórum de Servidores, conseguiu já a confirmação de uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Marcos Cavalcante. Eu gostaria de saber do presidente Vitor Hugo qual é a pauta, para se quando é que está marcada essa audiência. E o outro assunto é sobre o inquérito policial que desapareceu, o inquérito policial que apurava a apreensão de R$81 mil, e como se trata de uma atividade pública, atividade da Secretaria de Segurança Pública, desenvolvida pela Secretaria de Segurança através da Polícia Civil, e aí desapareceu o inquérito para apurar essa apreensão desses R$81 mil. A gente, quem conhece da lei, sabe que é prerrogativa exclusiva do Ministério Público encerrar inquérito. A polícia abre inquérito, mas só quem encerra é o Ministério Público. Secretário de Segurança, subsecretário, delegado, ninguém tem autoridade pela lei para encerrar o inquérito. Não, a gente não descobriu nada, está tudo em ordem, eu vou encerrar. Isso é ilegal. E foi denunciada essa ilegalidade. O Fórum dos Servidores, com interesse na questão pública, né, da sociedade, protocolou no Ministério Público essa informação, se o Ministério Público tinha ou não recebido esse inquérito. E aí, Vitor Hugo, eu quero saber esses dois assuntos aí. Um é a questão da audiência com o presidente do TJ, e outra é como é que o Fórum dos Servidores vê hoje essa portaria publicada pela promotora doutora Ana Maria de França, convocando o secretário adjunto de Segurança e os delegados todos que assinaram aquele inquérito, para que eles expliquem, sob pena de punição, a ilegalidade de encerrar um inquérito policial, naquela época que foi aberto. Eu gostaria de que o presidente pudesse comentar esses dois assuntos. Marcelo, na questão da audiência pública com o presidente do Tribunal de Justiça, realmente alguns dias atrás nós solicitamos para a gente tratar
sobre a criação, que no estado da Paraíba ainda não tem, vários estados já tem, da vara especial da Fazenda Pública, para que vai tratar só sobre as questões do servidor público. Né? Você tem uma vara especial, porque hoje essas querelas estão dentro, né, de um âmbito maior, e a gente acaba sofrendo um pouco com esses prazos, e as especificações disso são maiores do que das ações comuns que tem dentro do Tribunal de Justiça. Então, nós tínhamos solicitado, e agora, hoje de manhã, o presidente do tribunal, desembargador Marcos Cavalcante, confirmou a nossa audiência para o dia 5 de outubro, que vai ser lá no próprio tribunal, na presidência, às 16 horas, e daqui a pouco a gente vai fazer a comunicação, né, para os membros do fórum, e amanhã, com certeza, na reunião ordinária do fórum, a gente vai discutir, evidentemente, essa pauta que nós tínhamos solicitado, essa audiência que nós tínhamos solicitado. Achamos muito importante esse retorno do Tribunal de Justiça, porque a gente percebe a preocupação dele em relação ao serviço público. É importante. Haja visto até porque houve muita polêmica em relação a um projeto do próprio Tribunal de Justiça que tratava da terceirização dentro do tribunal, contratar prestadores de serviços temporários para atividades efetivas, né, de servidores efetivos. Houve realmente uma reação muito forte dentro do próprio TJ, né, com os servidores, da própria população também, que não aceita mais esse tipo de coisa. Alguns magistrados também. Alguns magistrados não comungavam com esse tipo de iniciativa. E parece que o presidente deu sobre as informações que realmente ele estancou, né, esse tipo de projeto. Então, significa que ele tem vamos ver se ele tem uma visão, né, que talvez seja muito mais dedicada a essas questões do serviço público. E nós solicitamos, e na próxima, dia 5 de outubro, nós estaremos lá com o presidente e esperamos que ele nos traga boas notícias em relação a essa criação da vara especial da Fazenda Pública, né, que vai tratar só sobre as questões do servidor público. Já existe praticamente todas as unidades da federação, no Brasil todo, e a Paraíba é um dos poucos estados que ainda não tem essa vara especial do Tribunal de Justiça. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vai ser bom, que eu acho que vai ser uma discussão, lógico que vai ser, o ponto principal vai ser esse, mas evidentemente que talvez toquem outros assuntos, e que de relevância para o serviço público na Paraíba, mas a pauta principal é essa questão. Vamos ver se a gente avança nesse sentido. E você tocou numa coisa interessante em relação ao ano passado, no meio das eleições para governador, criou-se aí uma polêmica, Romualdo, em relação a já vinha bastante tempo, mas em época de eleição a coisa toma proporções muito maiores, evidentemente, evidencia-se maior, que foi realmente essa questão da apreensão de dinheiro em 2011, e que não foi muito bem explicado naquela época, né? A apreensão desses valores e o inquérito colocado lá, a investigação colocada na hora, e pelo que eu vi, foram mais de 8 delegados que assinaram, estava envolvido o secretário executivo também nessa ação, e assim por diante, e simplesmente não se chegou ao Ministério Público o inquérito. Foi isso que nós percebemos com aquele dossiê que foi colocado na rede social. Aí chegou ao conhecimento do Fórum dos Servidores, independentemente de eleição. Eu acho que aqui dali nós queríamos saber, afinal de contas, o que estava acontecendo. E, do ponto de vista que estava sendo feito lá, era muito grave. Ninguém sabia se era verdade ou não. Cabia ao Ministério Público essa investigação. E realmente esse ano, nós fizemos o ano passado não digo denúncia, mas um pedido de que averiguasse o que estava acontecendo. E realmente esse ano, né, eles abriram um processo, isso aí o Ministério Público realmente abriu o processo, e chegou ao ponto da promotora, né, mês passado, né, mês de agosto, solicitando esclarecimentos dos delegados em relação àquele caso. E realmente, eu acho que agora, né, o Ministério Público está fazendo um papel muito importante de esclarecimento. Pelo que eu sei pela lei, o poder de arquivar é o Ministério Público, não é o agente, né, de segurança, né, não é o delegado que faz isso, ele providencia o inquérito, mas ele não pode arquivar. Não é assim? Se eu não me engano, a lei diz que ele tem que mandar, independentemente de qualquer coisa, para o Ministério Público. Independentemente se apurou alguma irregularidade, ilegalidade ou não, ele tem que remeter, ele não pode encerrar. É assim, né? Nenhum delegado, nenhum secretário pode encerrar. Não é isso, né? Que eu saiba, eu acho que eles vão ter que se explicar, espero que eles expliquem realmente o que aconteceu, para que não haja nenhuma dúvida em relação ao trabalho dos nossos agentes públicos, né? No caso dos delegados, né? Que eu sei que são pessoas extremamente competentes, pessoas novas, e tem muita gente nova, inclusive, né?
dentro do quadro. Espero que realmente eles se justifiquem, né, e saímos desse questionamento do trabalho de alguns, né, evidentemente, que estavam naquela época participando daquela ação. Acredito que nesses dias nós teremos novidades, espero, né, e não tenha novidades, né, que nos desagrade. Espero que tenha realmente justificativa para aquilo que fizeram. Mas é essa a nossa compreensão. O Fórum dos Servidores, ele não atua só na questão de você, de questões salariais, mas é também nessas coisas que interessam a todos nós como cidadãos. Eu acho que o fisco, por exemplo, é um do que quer que sempre seja investigado tudo, inclusive nós mesmos. Dando espaço para a ampla defesa, investigue toda a nossa vida, presidente de Sindifisco, secretário de Estado, coletor, gerentes operacionais, seja quem for, fiscal autuando, vão investigar a vida de cada um, não tem problema nenhum. Nós queremos que seja assim mesmo, para que mais ainda a sociedade tenha confiança na gente. E acho que os delegados também pensam da mesma forma, eles não pensam diferente. Eu acho que é por aí, todo servidor público tem que prezar por esse encaminhamento. Mas em relação ao fórum também, nós temos, ainda não conseguimos a data ótima para o palestrante, que a gente quer trazer, um procurador-geral da República, para tratar sobre a questão dos precatórios. Também está na nossa pauta essa discussão, esse seminário, logo, logo. Esperamos a gente consiga conciliar a data, agora para o mês de setembro, do procurador-geral, que a gente está pensando em trazê-lo, né? Não vou dizer o nome porque vamos ver se ele confirma. E a gente quer trazer porque a própria Procuradoria-Geral entrou com ação de inconstitucionalidade, não é isso? Da lei dos precatórios aqui na Paraíba. E a gente quer ver esses efeitos dessa ADI, a gente já achava que era inconstitucional mesmo, até pelos pontos colocados pela Procuradoria-Geral da República, mas só que a gente quer debater isso com as entidades, os servidores, porque para não termos a ilusão de que vai estar resolvido o problema dos precatórios. Senão, depois vão cobrar da gente dirigentes. Vocês aí disseram que vocês comungaram com o discurso do governo de que está resolvido o problema dos precatórios. E a gente já de antemão estamos dizendo que não resolve essa lei, ao contrário, pode até trazer problemas sérios lá na frente, daqui a médio e longo prazo. Então é isso que a gente quer discutir como Procurador-Geral da República, afinal de contas foi esse órgão, né, que entrou com a ADI, foi a própria Procuradoria, trazê-los aqui para esclarecer a todos nós, para depois nós não sermos acusados de omissão diante de uma coisa que a gente vem, tem precatório que está vencido, Marcelo, desde 2004. Está lá, mais de 10 anos parado para esse pagamento. Aí o governo do Estado diz, vai ser resolvido agora com a lei dos precatórios. Deixa todo mundo numa expectativa muito grande. E a frustração também vai ser grande. E vão cobrar da gente, por que vocês não disseram que isso aí não resolvia? E estamos dizendo, não tem perigo, a gente vai dizer e acabou. Essa é a discussão. Já estamos dizendo antecipadamente. Mas agora quem vai dizer é uma pessoa extremamente preparada, que é um Procurador-Geral da República. Logo, logo. Esperamos conciliar a data dele com a data que nós queremos. Ou seja, é importante a informação, né, Vitor Hugo? A desinformação cega. E é muito ruim quando você tem uma sociedade cega. Porque aí você acha que o cara que está lá é rei, que está tudo em ordem, e no final, por isso que a informação é tudo. Informação, você trazendo um profissional dessa envergadura para cá, vai esclarecer muita coisa. A respeito da PEC 186, que está tramitando no Congresso Nacional, ela está em que fase? E de que trata essa PEC 186, que é tão importante para os auditores, Vitor Hugo? O bom é que essa PEC 186, eu acho que é bom tratar logo, porque a gente sempre fala, é bom dizer o que ela é, desde que ela se trata, né? É uma proposta de emenda constitucional, a PEC, que ela, na sua essência, ela traz a autonomia do fisco. Autonomia na sua questão da funcionalidade, na questão administrativa, na questão orçamentária e na questão funcional. Isso é importantíssimo. Aí você diz, o que danado é tudo isso? Bem, para resumir, é mais ou menos, não é igual, viu? É mais ou menos como o Ministério Público do Estado e da União. Ele tem autonomia financeira, né? Toda funcional e tudo mais. Só que não chegamos a ser, porque o Ministério Público chega a ser um poder, né? Não está constituído entre aqueles, né? Judiciário, Legislativo e Executivo. Mas o Ministério Público tem seu poder dentro dessa estrutura da República, certo? Mas a gente vai ter mais ou menos essa mesma autonomia de atuação como o Ministério Público tem. Não um poder,
né, que tem o Ministério Público, mas a esse ponto. E isso é muito importante, porque você viu que a Defensoria, ela também tratou da sua autonomia, graças a Deus conseguiu, e está aí atuando de forma muito mais, digamos assim, eficaz, eficiente para a sociedade, que é a defesa do cidadão, nas suas querelas, né, judiciais. Isso é importantíssimo, a Defensoria Pública avançou muito. Mas eu vou dar um exemplo do próprio Ministério Público e do próprio Judiciário, quando eles tiveram sua autonomia na Constituição de 88, que foram os primeiros, não é? O Judiciário e o Ministério Público, a partir de 88, se estruturaram com as suas autonomias. Não foi isso? E o que eles são hoje? Órgãos extremamente atuantes. O Ministério Público está de parabéns, porque nesse período eles souberam aproveitar bastante, amadureceram bastante, tem muito ainda a caminhar o nosso Judiciário. Eu acho que uma questão que o nosso Judiciário tem que avançar é na questão da transparência, né? Do contato com o povo. Eu acho que está faltando só isso, mas eu acho que chega lá, porque a própria sociedade vai exigir isso, né, do Poder Judiciário, e eu acho que eles avançaram bastante. E é isso que o fisco está pretendendo, é esse avanço na sua atuação na sociedade. O combate à sonegação, a gente fala muito de corrupção, Marcelo. Corrupção, e realmente é um problema, né, no Brasil e no mundo, mas no Brasil em particular, mas ela se origina de onde? Da sonegação. E a população não consegue enxergar, associar corrupção com sonegação, né? Você deixa de pagar os impostos, evidentemente que você deixa de repassar que aquele dinheiro não é seu, é da sociedade, faz-se caixa 2, e o Brasil todo, né, no mundo todo, você funciona a corrupção através do caixa 2. E é isso que funciona, a compra, a propina, tudo isso acontece, evidentemente, dentro do caixa 2, sem dúvida nenhuma. Então é isso aí, o combate primeiro à sonegação, aí você atinge boa parte do que ocorre na corrupção. Isso aí é bem claro, e eu acho que é isso que todo cidadão almeja, e é isso que nós apelamos para que todo mundo apoie. A nossa articulação, inclusive, nós divulgamos no nosso boletim que o nosso presidente da federação, da FENAFISCO, Manuel Isidro, estaria presente, mas como a agenda dele estava muito apertada, ele não conseguiu vir hoje. Exatamente por questões da própria PEC 186 lá em Brasília, né? Algumas articulações que ele precisava estar presente, Romualdo. Aí Manuel Isidro não pôde estar aqui. Até ele tinha dito, vou estar aí na mesa redonda para a gente falar sobre a PEC 186. Mas infelizmente aconteceu essa zebra, a importância dele estar presente lá em Brasília, numa articulação, ele não pôde comparecer. Mas é lógico, é evidente que a gente tem como falar sobre essa PEC 186. Eu acho que o mais importante dela, sem dúvida nenhuma, é a questão do combate à corrupção, que origina-se na sonegação. E aí isso aí é pleno, e eu acho que é isso que o mais importante dessa PEC 186. Ela está hoje, está tramitando hoje, onde? Já está pronta para a votação em plenário. Nós estamos fazendo uma grande articulação no Brasil todo para que a gente possa botar em pauta. E agora, no final do mês, inclusive, Marcelo, a gente vai ter uma audiência pública lá na Câmara de Deputados, no auditório Nereu Ramos. O Brasil todo vai estar lá, não só do fisco estadual, mas do fisco municipal, do fisco federal e dos fiscais de trabalho também, porque eles estão dentro dessa PEC aqui. Inclusive, é interessante que a gente tem um problema ainda muito sério. Olha só, nós estamos no século XXI e nós estamos com problemas do século XIX. Ainda temos trabalho escravo nesse país. E isso é um problema muito sério para os auditores do trabalho combater. Então, eles estão também inseridos dentro dessa PEC, até porque eles tratam de alguns tributos, a parte deles de alguns tributos, tipo o FGTS, por exemplo, que é a parte com eles. Então, eles estão inseridos nessa PEC para ter essa autonomia de combater também o trabalho escravo, que origina-se outras consequências para a sociedade brasileira. Eu acho que é duro dizer isso, mas no pleno século XXI nós temos problemas seríssimos de sonegação e por extensão de corrupção e de trabalho escravo. Os auditores do trabalho também vão estar presentes, né, lá em Brasília. Acho que vai ser um momento, inclusive nós vamos chamar os deputados para falarem sobre a PEC 186, os deputados federais. Aqui na Paraíba nós estamos convocando, estamos convidando nossos deputados federais, e dos 12 que nós temos, sinceramente, Marcelo, os 12 são a favor da PEC. Aqui na Paraíba nós temos que fazer esse reconhecimento do alcance da visão dos deputados, alcançaram o que é a PEC 186,
E dos 12 que nós conversamos, os 12 são a favor da aprovação da PEC 186. Isso desde das discussões nas comissões. Por unanimidade foi aprovado, e os nossos da Paraíba não só apoiaram, como também se articularam para a sua aprovação. Muitos desses 12 deputados estão se articulando para poder, quando chegar em pauta, ser aprovado sem problema nenhum. Então, essa articulação está muito forte. Acreditamos que o mais rápido, logo, logo, a gente vai conseguir botar em plenário e aprovar essa PEC 186. Falta só esse ato, que é a audiência pública, é o último ato antes da votação em plenário, né? Vota na Câmara, aí no caso, como se trata de uma PEC, é votação em 2 turnos, não é isso? E depois vai para o Senado também, votação em 2 turnos. E lembrando que PEC não precisa da sanção da presidente. É verdade, até porque não cria despesa, é um grande problema. A PEC não, ela fala sobre a questão da estruturação, a organização do Estado, que também é prerrogativa do Legislativo. Essa história de ser 12 deputados preocupa não, né? Porque na época de Jesus eram 12 também, não preocupa não, né? Mas só um foi que traiu. Foi só um, só né? um. A gente vai perder por causa de um, né? Por causa de um a gente não vai perder. Não, a gente vai perder por causa de um, não, mas eu acho que não vai ter não. Glauco e João, algum comentário aí, alguma informação a acrescentar sobre a PEC, sobre essas outras questões do Fórum de Servidores, João? Sim, Marcelo, com relação à PEC, o Sindifisco está encaminhando a Brasília no dia 29 e 30, uma caravana, vamos em um grupo de 10 ou 12 colegas, e a ideia é lotar o auditório de Nereu Ramos. A ideia é levar umas 3 mil pessoas para lá. Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Para que a coisa se encaminhe e de forma que vá dar segurança ao Estado e à União. Porque a preocupação dessa PEC é estabelecer regras que vá, como o Vitor bem colocou agora, combater melhor a sonegação fiscal e tirar aquilo que alimenta a corrupção no país. Glauco, alguma coisa a acrescentar? Marcelo, eu acredito que a aprovação dessa PEC, ela virá. Por quê? Porque deve ser um desejo de todo mundo combater a sonegação. Alguém vai se colocar contra uma PEC que pretende acabar com a sonegação? É complicado. Não, eu não quero essa PEC, não. Então, ele está se colocando a favor da sonegação. É complicado isso aí para um deputado, por exemplo, na hora, ele se posicionar contra essa PEC. Então, eu acredito que essa PEC vai ter sucesso e vai melhorar em muito a arrecadação, a atuação dos fiscos, os diversos fiscos. A sociedade vai ganhar muito com essa PEC. Essa PEC tem um alcance extraordinário. Não dá para a gente, em 5 minutos, falar sobre o que é essa PEC, mas que ela tem uma importância fundamental para os destinos do Brasil, tem. Que joia, que bom. Me lembro dessa luta também da Defensoria Pública, e hoje está aí a Defensoria Pública, o governo foi lá, mexeu no orçamento da Defensoria Pública, a Defensoria Pública já está discutindo o STF, já está para ser julgada agora a questão do orçamento, porque era um ADPF, mas aí, enfim, é uma questão jurídica que mudou de ADPF para ADI, porque agora a Associação Nacional dos Defensores está discutindo a legalidade, a inconstitucionalidade da lei que foi aprovada pela Assembleia, aprovando o orçamento, que não era para aprovar o orçamento com o orçamento da Defensoria a menos, eu acho que era 33 milhões de reais, era 91, caiu para 57, 34 milhões, memória boa é uma coisa, né? Mas também esse biscoito de chocolate que tem aqui no Sindifisco, rapaz, é uma beleza, o cara memoriza tudo. Vou encerrar a mesa redonda de hoje, a 11ª mesa redonda, de lá para cá, com o Glauco. Obrigado, Glauco, pela sua presença. Alguma mensagem, algum informe? Amanhã vai ter reunião do Fórum de Servidores. Algum informe aí para o público, nosso público ouvinte? Realçar aqui que as entidades todas do Fórum estão convocadas para a gente fazer uma ótima reunião amanhã e agradecer a sua presença aqui, apresentando mais essa mesa redonda e dos companheiros, e dizer
para os nossos telespectadores que o Sindifisco estará sempre na defesa da sociedade. Quero dizer que para mim a satisfação é muito grande, Vitor, João e os companheiros do Sindifisco da Paraíba, de estar aqui na mesa redonda, porque eu tenho aprendido a cada semana. E uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte: a força do Fisco da Paraíba é tão grande que hoje comanda o Fisco Nacional, o FENAFISco. Não é um paraibano, né, Manuel Isidro, né? Quer dizer, mostra a força de vocês. Outra coisa, a mesa redonda hoje aqui, ela vai, pela observação como jornalista, ela vai ser modelo para o Brasil inteiro. Essa mesa redonda, com a tecnologia do nosso carequinha, nosso Thiago Moraes, e a assessoria do pessoal do Sindifisco aqui, né? Essa é formidável, porque o pessoal, falta apenas Vitor Hugo, já inclusive colocou na pauta de uma discussão, para a gente ver uma questão de um outro horário, para acomodar melhor, porque às vezes o auditor está no trabalho, e no trabalho, às vezes, alguém pode ficar dando uma espiada, né? Quem está ouvindo o debate do Sindifisco, quem não está ouvindo, então. Mas esse projeto é formidável, tanto que o FIS tem essa força hoje reconhecida aqui na Paraíba. Mas, João, obrigado também pela presença, algum informe, algum arremate? Obrigado você, Marcelo. Informar aos colegas auditores, aposentados e pensionistas do interior do Estado, que no dia 29 de setembro estaremos reunidos na cidade de Patos, congregando aqueles amigos lá da região de Patos. E no dia 30, lá em Cajazeiras, estaremos a diretoria do Sindifisco reunido com os amigos lá do sertão do estado de Sousa e Cajazeiras. E dizer, Marcelo, que a preocupação de nós do Sindifisco vai muito além da preocupação com a categoria. A nossa preocupação é preocupação com o Estado, mas principalmente com a sociedade. A preocupação do Sindifisco é maior, ela é plural. Obrigado, presidente Vitor Hugo. Mais uma vez, encerrando aqui a mesa redonda, essa 11ª mesa redonda, aqui na sede do Sindifisco. Muito obrigado também pela sua presença aqui na nossa mesa. Marcelo, muito bom. Eu acho que quando a gente começou, né, a mesa redonda, éramos nós que tomávamos conta. A gente não chega nem aos pés, né, do talento de Marcelo para conduzir essas entrevistas, essas notícias que a gente coloca aqui. Deu um gás para todos nós. Tanto é que, como você mesmo aqui adiantou, a gente quer até ampliar esse mecanismo de informação através de um outro horário, quem sabe até dentro de uma rádio, alguma coisa assim, que amplia as informações. Que essa é a intenção, de chegar a informação, como você mesmo falou. É chegar a informação para todo mundo da melhor forma possível. Eu acho que a gente está avançando. E o que nos deu gás foi a presença de Marcelo José. Com certeza deu... Opa, o caminho é esse aqui. Marcelo consegue trazer essa energia para a gente. Parabéns a você, Marcelo, pelo seu talento e a vontade de fazer esse tipo de trabalho. Parabéns mesmo, devemos muito a você, a esse gás todo. E eu só queria aqui colocar que esse tipo de coisa, Marcelo, já está repercutindo sim, em nível nacional, lá na FENAFISCO. Eles estão querendo saber como é que a gente está trabalhando isso e tal. Eu mostrei para eles mais ou menos como é o nosso projeto e o que nós pretendemos para o futuro. Até com umas ousadias de TV Fisco. Pela internet, não é pela TV convencional aberta. Vamos terminar levando o nosso carequinha para lá. Eu vou levar o carequinha, vou levar Edmilson, vai levar assim para lá, para a FENAFISCO, esses cabas tudinho aqui. E vão querer levar o apresentador também, aí vai ser a equipe toda para lá. E a gente vai tentar, realmente daqui para setembro, outubro, ver se a gente dá um upgrade, digamos assim, desse nosso projeto, para chegar mais adiante. Eu só queria fechar, né, para ratificar aquilo que a gente falou no início, sobre a preocupação, sobre a situação da crise econômica brasileira e, consequentemente, para a arrecadação. Acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que retificar aqui, né? Ratificar o que nós estamos falando aqui, e a gente vai tomar algumas medidas, sim, aquilo que eu lhe falei. Chamar os municípios para essa preocupação, dizer para os presidentes dos poderes, para as autarquias, né? Temos a universidade estadual aqui, né? O reitor, nós temos que falar com os empresários, as lideranças empresariais. Eu acho que a gente tem que fazer um chamamento, um apelo, para que todo mundo sente numa mesa e a gente consiga sair da crise. Ninguém vai conseguir fazer essa saída sozinho. Ninguém. O governo federal já sabe disso, tem sido mais humilde em relação a algumas questões, eu acho que é por aí mesmo, e os governadores também. Espero que o governo do estado também tenha essa visão de que tem que conversar com todos para a gente sair dessa crise generalizada que está posta no Brasil e que tem consequências graves. A situação, volto a dizer,
afeta não só o governo do Estado, os poderes, os municípios, as autarquias e, consequentemente, também a população de um modo geral. Eu acho que é obrigação dessas lideranças estarem cobrando de nós todos que a gente saia dessa crise, pelo menos o mínimo, minimamente menos arranhado e com menos complicações. Eu acho que é esse. Vou falar, a gente vai fazer esses ofícios, a gente vai tentar falar com as maiores lideranças desses municípios e assim por diante, dos poderes. Marcos Cavalcante mesmo, né, dia 5, talvez já seja uma oportunidade de trazer o judiciário para essa preocupação, né, o nosso TJ para essa preocupação, para ver as ideias e como é que a gente pode fazer isso e assim por diante. Eu acho que a gente tem que estar todo mundo com mãos dadas para a gente sair dessa crise. E o fisco está aberto para isso, está com disposição e com a visão de que só é dessa forma que a gente vai conseguir superar essa crise que está posta para os brasileiros e em especial os paraibanos. Obrigado, Vitor Hugo, João, Glauco, Romualdo, os companheiros que estão aqui também acompanhando e os companheiros que estão nos acompanhando pela internet, pelo pb24horas.com.br, que está transmitindo também, viu, Caraguinha? O nosso pb24horas.com.br e o paraibaradioblog.com.br. A gente volta agora na próxima edição, a 12ª edição da Mesa Redonda, será dia 22 de setembro. Hoje a gente acertou, não foi, Caraguinha? A todos vocês, obrigado pela audiência. Sigam na programação do paraibaradioblog.com.br. Um abraço a todos.